Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, tô gravando esse vídeo no celularzinho aqui na minha sala, porque eu achei o assunto é, apesar de ser um assunto sério, quis sentar num lugar mais confortável. Às vezes aquela cadeira onde eu sento é meio desconfortável. Então, resumindo, eu acho que esse ano foi o ano que eu finalmente entendi que o porquê depressão é uma doença, sabe? Já passei vários momentos difíceis na minha vida. Também não tô tentando pagar de sofredor. Ai, meu Deus. Ai, eu comi o pão que o diabo amassou. Quando eu era criança, meus tios me abusaram em uma rodinha. Não. Mas já passei momentos difíceis na vida, igual a qualquer outro ser humano, sabe? Só que esse ano eu experimentei o que é a desolação completa, sabe? Questões pessoais aconteceram, coisas pessoais aconteceram o suficiente pra, assim, se fosse em outras épocas talvez não machucaria tanto, mas aconteceu tanta coisa tão junta que, tipo, foi inevitável não me abalar. E eu sempre fui um cara que, quando acontece algo de ruim, geralmente eu gosto de ficar quietinho, não gosto de reagir, no sentido, tipo assim, não gosto de sair pipocando, estourando, brigando com os outros, que não tem nada a ver com a história. Eu gosto de ficar na minha. E esse ano, como eu moro sozinho, no caso, eu fiquei sozinho. E aí eu ficava em casa o tempo todo. E aos poucos, além de eu ser um cara que gosta de ficar sozinho, eu sou um cara que, tipo, eu tenho deveras, ó. Eu sou um cara deveras melancólico, eu sou um cara que remoe muito certas questões na minha cabeça, né? E pô, cara, não me fez bem ficar sozinho em casa. Eu não tô chorando não, tá? É lacrimejando por causa que eu bocejei. Ficar em casa sozinho, remoendo as coisas, obviamente não me fez bem, né? Não faz bem para nenhum ser humano. Isso já é uma coisa que eu já falo logo. Se você tá remoendo coisas, ao menos não fique sozinho. Se você tá sozinho, não fique remoendo coisas. Alguma dessas coisas tente não juntar as duas. É igual bebida e remédio, não vai lhe fazer bem. E eu sei que eu fiquei sozinho em casa e eu experimentei o que é você ficar deitado e não se levantar. A sua mente, ela fica turva. Eu perdi completamente a noção do tempo. Sabe esses negócios de, tipo, depois da pandemia todo mundo perdeu um pouco da noção do tempo? Eu perdi o dobro com isso. Eu só sei que hoje é sábado porque eu lembrei agora, são quase 5 horas da tarde, eu fui mexer no celular e eu vi que era sábado. Eu não fiquei viciado em dopamina, mas eu ficava mexendo no celular porque eu tentava fugir da minha própria mente, sabe? Então eu ficava lá scrollando pra tentar não ficar quieto, não ficar em silêncio comigo mesmo, sabe? Eu joguei muito videogame pra também evitar ficar comigo mesmo. Eu tava trabalhando, ainda fui demitido. Foi uma das coisas que aconteceu esse ano. Foi a primeira vez que eu fui demitido na minha vida.
eu tava trabalhando e eu ficava pegando dobra atrás de dobra para não ficar em casa sozinho. Então eu saía às vezes 7 horas da manhã de casa e só chegava meia-noite, 1 hora da manhã, sabe? E não era desgastante para. Isso é impressionante. Como eu estava sempre cansado aqui, né? Eu não queria ficar com a minha mente. Eu não percebia meu corpo cansado. Então eu nunca. Esse ano eu experimentei pouco a sensação do corpo estar cansado, né? Então eu não sei o que é ficar cansado fisicamente, porque eu sempre estou cansado aqui, né? Eu sempre estava cansado aqui. Então eu pegava dobra atrás de dobra, trabalhava direto, vendia folga e a pessoa nem precisava me pagar. Falava assim, não me paga não, só deixa eu vir trabalhar mesmo. Só me dá passagem, só isso. Só isso. Eu ia trabalhar, entendeu? Tipo, tudo pra não ficar quieto, tudo pra não ficar na minha. E, cara, eu experimentei um fundo do poço muito grande. Eu lembro de ficar sozinho numa outra casa, sem ser essa. A outra casa que eu gravava vídeo, nessa aqui tem janela e tal. Mas a outra casa que eu tava não tinha janela e tal. Então quando eu desligava as luzes ficava tudo escuro mesmo. E eu lembro de deixar as luzes apagadas o tempo todo. E eu ficava deitado o tempo todo. Eu não tomava banho. Sabe? Eu não. Às vezes eu sequer ia no banheiro. Porque eu também não comia nem bebia água. Eu lembro que eu tinha um problema de barata na minha casa. Eu tava com um problema de tipo. Tem muitas baratinhas francesinhas, sabe? E eu parei de comprar comida lá pra casa. E eu fiquei, tipo, literalmente com a geladeira só tinha uma garrafa d'água. E, tipo, tinha um saco de pão que eu ia lá e comia de vez em quando, sabe? Só pra dizer que eu também não tava sem nada pra comer. E aí... Mas não tinha, tipo, arroz, feijão, não tinha essas coisas assim. Tinha café. Mas nem café eu tava tomando. Então... As baratas não tinham o que comer, impressionantemente funcionou. As baratas foram embora. Eu tinha um problema muito sério com baratas. E elas foram embora. Porque não tinha o que comer lá em casa, literalmente. Eu matei as baratas de fome. Isso é engraçado. Eu acho essa parte engraçada. Mas, sabe, eu estava num estado extremamente decadente. Eu lembro de ficar dias e mais dias no escuro completo, assim, tipo, tá tudo escuro e eu ficava olhando pro teto, olhava pra mim, olhava pro chão, pegava o celular e ficava ligando a tela e desligava, ligava a tela e desligava, sabe, tipo, pra nada. E os dias se sucediam e eu nem percebia. Pra mim é como se eu tivesse parado no mesmo dia, sabe? E ali ainda não estava lutando tanto contra a vontade de morrer. Mas os dias foram se passando, né? E todo aquele vazio foi se transformando numa dor colossal. O vazio às vezes ele dói mais do que a tristeza, né? Porque a tristeza você pode superar com o tempo, você vai, sei lá, entendendo a situação, porque você passou aquilo e tal. O vazio não, o vazio você não supera, o vazio você ou preenche ou ele continua te machucando, né? E eu... Foi passando, os dias foram passando. Se eu não me engano eu perdi uns 10 quilos, por aí, uns 5 quilos, em pouquíssimo tempo. Menos de um mês. E eu já tinha problema em falar. Eu tinha problema para lembrar as coisas. Aí eu ia dar aula na catequese e eu esqueci o nome de Jesus. Eu esqueci o nome que se dava a Eucaristia, né? Então eu esqueci um monte de coisa. Eu esqueci. As pessoas perguntavam minha idade, eu esqueci a minha idade. Teve gente que já perguntou meu nome esse ano. Eu não lembrava, eu falava meu nome. Aí eu tinha que coçar um pouco a cabeça para lembrar, né? E
várias coisas foram acontecendo. Eu comecei a escrever um diário justamente para começar a me recordar das coisas, porque eu estava perdendo as coisas já na minha mente. O ano estava completamente atemporal para mim, sabe? Hoje, amanhã e ontem não tinham diferença. E ao mesmo tempo tinham toda a diferença do mundo, mas eu não conseguia catalogar no tempo o que foi ontem, o que foi hoje, o que é amanhã. Foi uma sensação extremamente bizarra mesmo. E aí os tempos foram passando, o tempo foi passando, e isso foi culminando numa vontade irracional de morrer. Eu falo irracional porque mesmo com motivos, se eu falar os motivos aqui, ninguém vai falar assim, é verdade, bons motivos para morrer. Não, sabe? E qualquer pessoa que esteja passando por isso, você no fundo você sabe que também não é um bom motivo para morrer. O que você tem aí no seu peito, sabe? Não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá, mas não é motivo para você morrer. Entendeu? Então, o tempo foi passando assim. E essa vontade irracional de morrer foi culminando no meu coração. Eu pensei assim, cara, isso é bobagem, vai passar já, isso é tentação, tal, mas daqui a pouco passa. Bom, não passou. Foi crescendo ao ponto de, tipo, já teve vezes que eu fui pra missa e, tipo, no meio da missa eu ficava pensando assim, cara, eu tenho que ir embora, eu tenho que pular da ponte, eu tenho que me matar. Tipo, literalmente dessa forma, sendo bem direto. Tipo, eu tô lá ouvindo a missa, quieto, nada tá passando pela minha cabeça, e do nada uma voz começa a bater na minha cabeça: você tem que se matar, você tem que se matar, se mata. E tipo, não é nem dando motivo, tipo, se mata porque você é um bosta. Não, é tipo, se mata, só se mata. Se mata, tipo, como se fosse vários demonizinhos mesmo na minha cabeça, falando, você tem que se matar. E tipo, na minha cabeça fazia todo sentido. É verdade, eu tenho que me matar, tipo, na minha cabeça fez total sentido, eu tenho que me matar, é verdade, isso. Mas eu sempre ficava, e na maioria das vezes que eu ficava na missa, ajudava. Eu saía da missa e, tipo, aquilo já sumia da minha cabeça. Mas de um tempo pra cá, chegou a ponto de, tipo, eu não consegui finalizar a missa porque minha cabeça tava doendo demais, porque isso tava martelando demais na minha cabeça. Não é que eu estava com dor de cabeça e isso veio na minha cabeça, não. Eu estava completamente normal e do nada a minha cabeça começava a martelar isso. E aí eu desci no meio da missa e fui embora pra casa. Não cumpri preceito. Na verdade nem era preceito, foi no Cerco de Jericó isso. Tanto faz. De qualquer forma, eu lembro que essa sensação de suicídio, né? Essa tentação do suicídio, ela é muito mais estressante do que melancólica. Pelo menos no meu caso. Não é como se, tipo, eu tô aqui, ai meu Deus, eu quero me matar, aí ficar meio morgado com a tristeza. Não. É tipo, se mata, é algo muito agressivo, como uma esterilização do ódio contra mim mesmo, né? E isso culminou num dia desse ano, eu ter tentado me matar. Foi num domingo, se eu não me engano foi num domingo ou foi numa segunda. Eu tentei me matar, tentei me suicidar, né? Aí eu perdi a aura fazendo isso, tô brincando. Não tô, você tem que falar mais piada. O assunto é pesado, mas tipo, eu acho que a melhor forma é falando assim, zoando, né? Mas é verdade, eu não tô mentindo. Eu tentei me suicidar e foi tipo como um colapso nervoso. Foi mais parecido com um colapso nervoso do que um sentimento melancólico, sabe? Tipo,
Eu tava de boa, ouvindo música, aí uns gatilhos vieram na minha cabeça, e eu tava ouvindo música, e eu, caralho, que gatilhos são esses? E aí os gatilhos lá falando um monte de coisa pra mim, coisas particulares. E aí eu falei assim, caralho, eu podia me matar. Não, vou matar nada, vai se ferrar. E ficou tipo duas personas brigando dentro de mim, tipo, tá maluco, moleque? Se matar o quê? Pô, cheio de ódio aqui, vou matar não, vai se ferrar. E a outra falando, tu vai se matar sim, porque tem que se matar, tem que se matar. E na minha cabeça fazia total sentido. Na minha cabeça fazia esse cabelo de um palumpa aqui tá fogo. Na minha cabeça fazia total sentido, sabe? Tipo, agora tô com o cabelo do Beisola. Na minha cabeça fazia total sentido, entendeu? Na minha cabeça fazia total sentido. E aí eu fiquei lá tentando lutar contra isso e tal. E acabou que eu acabei não suportando. Minha cabeça ficou doendo demais, eu não conseguia deixar o olho aberto. Foi uma sensação estranha, mano. Eu não conseguia deixar o olho aberto. Eu fui pra cozinha, peguei uma faca e cortei meus pulsos. Aí, eu falo mesmo de detalhe. Tem gente que fala, não vou falar os detalhes pra não dar ideia. Mano, que ideia inovadora. Eu vou cortar os pulsos. Pô, pelo amor de Deus, né? Mas eu fui pra cozinha, cortei meus pulsos e tive um colapso nervoso. E minha cabeça começou a doer muito. E aí eu fui lá, limpei e tal, não sei o que, e aí eu fiquei surtando na minha cama, falando nada com nada. Eu lembro de ficar imitando o Billy, do Billy Mendes, sabe? Tipo, eu ficava, eu não vou fazer agora, eu não consigo fazer agora porque tem que tampar o nariz com as duas mãos, pelo menos. É assim que eu faço, né? Eu ficava falando, fingindo não, imitando o Billy As Aventuras de Billy Mendes. Eu ficava falando uns bagulho pra mim mesmo, tipo, tu é um merda aí, vai tomar no cu, e por isso que isso aconteceu contigo, bababá. Parecia algo meio, sei lá, esquizofrênico, não dá pra entender muito bem. E desde então, isso virou quase como uma confirmação de que eu tenho que matar mesmo, sabe? Eu tentei me matar e muitas pessoas se arrependem. Falam, caraca, eu tinha uma vida toda pra viver e tal. E na minha cabeça eu ainda não consegui, pelo menos ainda não consegui me arrepender, né? Eu me arrependi de não ter conseguido fazer, entendeu? E então eu falo essas coisas não porque eu tô falando, gente, eu estou com depressão. Eu falo essas coisas porque é interessante perceber como, mesmo sabendo que eu tô errado, mesmo sabendo que isso não é o certo, a minha cabeça ela não consegue fazer o upload dessa ideia, sabe? Tipo, ela não consegue entender que, olha, cara, não é pra você agir assim, sabe? E isso eu não consegui configurar na minha cabeça. Não consegui racionalizar na minha cabeça. Então, eu espero que isso não culmine numa tragédia, mas eu percebi esses traços interessantes que faz total diferença em relação a 2019, que era o ano que eu achava que tinha sido meu ano mais fodido, mas não foi esse ano. 2019 eu era um cara melancólico que ficava andando por aí quieto com fone de ouvido. Este ano eu sou um cara que... Isso vai só escroto, né? Mas é a realidade. Um cara que não consegue tomar banho. Tipo, eu não consigo tomar banho. Eu fico dias e mais dias sem tomar banho. E tipo, não, eu sou bizarro, parece que eu estou há dias sem tomar banho, mas no meu ápice assim da amargura, eu acho que eu fiquei facilmente 15 dias sem tomar banho, sabe? Eu lembro de ter tomado um banho no mês e eu não lembro se eu tomei outro, entendeu? Então, eu devo ter ficado aí quase 15 dias sem tomar banho, mais de uma semana eu sei que fiquei. Não consegui escovar os dentes. Às vezes comer parece um sacrifício, sabe? Parece que eu tô comendo uma pasta salgada. Mesmo que eu faça uma comida muito gostosa, tem pé, não sei o que, parece que eu tô comendo uma pasta salgada porque não tem sabor.
eu não me afundei em bebida, no sentido de beber toda hora, mas eu comecei a beber de forma mais pesada, no sentido de eu não bebo mais tipo cerveja, essas coisas assim. Agora eu consumo aguardente, vodka, 51, cachaça pura, tô falando pura, tá? Sem gelo de coco, sem suco-tangue. Ou qualquer energético, tanto faz. É puro mesmo. Eu lembro até de uma vez esse ano que eu peguei uma garrafa de 51 e matei numa madrugada e fui trabalhar, sabe? Tipo. E não fui trabalhar bêbado, fui trabalhar normal, entendeu? Cheguei lá, lavei o rosto, porque vai que tem algum cheiro de álcool. E como eu trabalhava sozinho, ninguém percebeu, entendeu? Tipo, eu ficava sozinho no ambiente, os clientes ficavam do outro lado do balcão, então ninguém percebeu, né? Até porque eu não fui alcoolizado, eu sou um cara meio forte pra bebida. E aí eu fui vendo esses traços ao longo do ano, né? Não tomar banho, não comer direito, as coisas fortes já não machucam tanto, álcool, né? Álcool, tabaco. Graças a Deus eu não parti pra droga. Não tem interesse também não, eu acho mó bagulho de fracassado. Droga eu acho bagulho de fracassado. Eu tô muito fracassado agora, mas aí, se eu usasse droga, meu Deus do céu. Eu não me perdoaria, não. Bom, teve outra coisa. Ah, os lapsos de tempo, né? Eu piscava o olho, eu tava 2, 3 dias na frente. Sabe? Tipo, às vezes eu sonhava, eu não sabia se eu tava acordado, se eu tava sonhando. E quando eu tava acordado, eu não sabia se eu tava sonhando. Sabe? Tanto é que teve algumas vezes, quando eu fui me confessar esse ano, que eu não sabia o que confessar, porque eu não sabia se tinha sido num sonho ou se tinha sido na vida real que eu tinha feito aquilo. Às vezes eu falava com uma pessoa, pô, mas lembra daquele dia que a gente... A pessoa, não, a gente nunca fez isso. Eu, cara, foi um sonho então. Tipo, teve lapsos de tempo, lapsos mentais. Eu perdi a noção da realidade, do tempo. Cara, foi essa experiência de depressivo foi uma das experiências mais loucas que eu já vivi na minha vida, sabe? Tipo, eu não sei se vai culminar numa tragédia ou se eu vou superar essa de vez, mas enquanto eu não tenho a resposta, pelo menos rende um bom vídeo sobre traços, sobre comportamento, sabe? Ah, o cabelinho de Playson, de Zack Code. Sabe, tipo... É interessante perceber isso. Por isso que eu fiz bastantes vídeos sobre comportamento humano esse ano. Por causa que comportamento humano no sentido psicológico, né? Tipo, tem outro sentido, mas tipo... Psicologia, eu falei um pouco de psicologia. Lembro do meu vídeo sobre o córtex cingulado inferior, anterior, tanto faz. Um bom vídeo, eu gosto daquele vídeo. Mas é isso, entendeu? Foi porque eu tava pesquisando bastante sobre os meus comportamentos, comportamento de pessoas com depressão. Não para me autodiagnosticar, mas para buscar um sentido, sabe? E se você tá passando por uma situação como essa, pode soar hipócrita o que eu vou falar. Deveras, eu aceito. Nesse sentido eu sou bastante hipócrita. Mas cara, dê mais uma chance pra vida, mano. Eu não sei quais são as coisas que te atormentam. Eu não sei se é um erro do passado, se é um término, se é um divórcio, se é uma perda de um ente querido. Mas dê mais uma chance pra vida. Deixa o tempo ir passando. O tempo, ele não cura as feridas, ele cicatriza. A marca ainda fica lá, mas você vai aprendendo a lidar, entendeu? Vai aprendendo a viver. Não fique muito vendo aqueles vídeos de motivação no sentido de, tipo, pessoas tetraplégicas que venceram a depressão. Porque senão você pode começar a diminuir a sua dor, né? Ah lá, o aleijado consegue ver o bem da vida e eu, que não tenho nada dessas coisas mais graves, não consigo ver, ai, como eu sou um merda, e aí não funciona, entendeu? Aí o vídeo motivação vira um vídeo desmotivação.
Mas tente ver o lado bom da vida, saia mais, se distraia mais com colegas, amigos, entendeu? Quando você estiver querendo ficar mais reservado, respeite, se reserve, entendeu? Desenvolva hobbies. Você tem o hábito de ler mais, você tem o hábito de jogar. Não vou falar jogue mais porque não faz tão bem assim, mas caminhe mais, aprenda uma habilidade nova, toque violão, sei lá, aprenda uma nova língua, ajuda um pouco, sabe? Vá à missa, procure direcionamento espiritual, mas não faça que nem eu, fique sozinho, quieto e no escuro. Cara, e isso vai ser cobrado com o preço da sua alma, sabe? Você não vai conseguir voltar atrás depois de um tempo e você cria sua própria armadilha, né? E mesmo que aconteça alguma coisa, mesmo que depois desse vídeo eu faça alguma besteira, não é o caso, tá, gente? Isso não é um vídeo de despedida. Mas mesmo que eu faça, não pense assim, ah lá, o hipócrita se matou e quer que eu viva a minha vida. Cara, não é uma coisa que se você realmente tem um nível sério de depressão, você realmente tem depressão, você sabe que não é algo que você quer. Você não quer se matar de verdade, entendeu? Se acontecer, porque infelizmente você não aguentou, mas no fundo você só queria se sentir bem de novo, entendeu? E é o que eu queria era me sentir bem de novo, sabe? Então, as coisas que eu percebo que fazem dar certo para os outros, eu repasso, entendeu? Se você está passando por isso, faça alguma coisa, mas não deixe se afundar no fundo do poço, entendeu? Eu tentei não deixar esse vídeo tão pesado, com um clima tão pesado, entendeu? Fiz até umas piadinhas, mas é isso. Se cuidem do mental de vocês, porque o mental ele derruba todo o resto, o espiritual, o físico. Se você está com o mental ruim, mano, você não faz mais nada. Bom, no geral é isso, fiquem com Deus, até a próxima e fui!